Olá, estamos no ar para mais uma live do canal Manicômio Tricolor. Hoje, como não temos jogo do São Paulo, embora nós tenhamos jogos de nossos rivais pela Copa do Brasil, iremos bater um papo com Fernando Benincasa, do canal mais querido SPFC Oficial. Lembrando a você para se inscrever no canal, ativar o sininho e dizer para nós de onde está falando. Isso fortalece muito o nosso trabalho. Comigo estará na live Giuseppe Carboni, o maior entendedor da Série B do Cazaquistão. Boa noite, os senhores. Boa noite, Oda. Boa noite, Fernando. Muito obrigado por ter aceito aí o convite do canal. Um prazer ter te convidado e você aceito a primeira entrevista. O Fernando é um amigo que o São Paulo me deu, parceiro da Arquibancada Amarela, Fileira X. É contigo, Fernando. Muito boa noite a todos. Agradeço, Aldo, agradeço o Mesquita aí, né, nos bastidores, e agradeço você também, José, pelo convite, né? Não dá, um convite desse não tem como negar, né? Nós que somos apaixonados aí pela instituição já há muitos anos, então é sempre uma satisfação participar principalmente tratando de assunto de São Paulo Futebol Clube. E agora, meios agitados, né? Então, agora ouriça mais ainda, né? E é isso aí, vamos que vamos. É isso aí. Aproveitar para mandar um abraço aqui para São Paulo Raiz com Rony Altieri. O Rony Altieri é um grande irmãozão, né? Grande parceirão aí. Tá sempre, também conheço o Rony há muitos anos atrás. É um cara aí que nós nos conhecemos através dos nossos pais, inclusive, trabalharam juntos na própria Ford, e aí acabei desenvolvendo essa amizade aí com a família Altieri, né? E é um grande irmãozão aí também, junto com Alex Prado, que eu conheci depois, também através da Arquibancada, e onde nós temos também um portal em paralelo. Mas aí depois nós comentamos aí. E também para Fábio Alexandre Cerqueira, ele que é da cidade satélite de Biúna, conhecida como São Roque. Boa noite, bom trabalho a todos. Vamos lá. Então, a gente vai começar aqui fazendo as perguntas para o Fernando Benincasa. Primeiro é que a gente estava até conversando aqui em off, como é que o São Paulo entrou na sua vida? O São Paulo, Aldo, o São Paulo entrou numa forma bem, vamos dizer assim, inesperada, né? Eu tive a oportunidade de assistir o primeiro jogo, né, do Campeonato Brasileiro, onde fomos campeões em 5 de março de 78. Então, dentro do Mineirão, junto com meu pai, né, que era radialista, na época radialista esportivo, e também dividia uma outra tarefa que trabalhava na Ford, né? Então tinham as duas atividades. E eu era na época, muito novo, né? Era bem novinho, né? Hoje já estou com 50 e talalá aí, com carinha de bebê, mas naquela luta. E aí, eu já naquela época, eu fazia muito trabalho de ajudar meu pai na Rádio Cacique, né? A carregar cabo no gramado, né? Puxar cabos, tal. Na época, eu entrava como ajudante de apoio mesmo. Então, cada locutor, cada jornalista ou radialista tinha a sua equipe, né? E como eu já conhecia, desenvolvia esse guarda, coloca, organiza cabos dentro de casa e até na própria rádio, meu pai não precisava de ninguém. Então, eu aprendi a mexer com mesa de transmissão, essa história toda. E aí, colocávamos, meu pai na época desse jogo, em 78, né, campeonato de 77, que virou aí o ano de 78. O meu pai fretou, na época, 7 ônibus de Osasco, né, que saiu de Presidente Altino, ali da Avenida Henry Ford, para chegar para torcedores, amigos, né, chegarem lá no Mineirão. E nós viajamos a noite inteira. Chegamos na noite,
madrugada, né? A época a estrada era uma porcaria, não era esse tapete que é hoje, né? Então, para você chegar em Belo Horizonte, o negócio era complicado. E aí, quando nós chegamos pela manhã, às 6:30 da manhã, o Belo Horizonte não tinha muito empreendimento de prédios, né? Edifícios, né? Tinha muita casa nessa época. E os poucos prédios que tinham bandeiras, né? Escrito Galo Campeão. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu cheguei para meu pai, né? E falei assim, eu estava naquela fase, sabe aquela fase meio que você não sabe o que quer, o futebol ainda não tinha entrado definitivamente na veia, né? E aí eu comentei com meu pai, né? Quando chegamos assim, eu vi 3 prédios com a mesma faixa. Aí eu falei assim, pô, pai, vai ser difícil hoje o negócio aqui, né? Aí meu pai deu aquela olhada para mim, meu pai era aqueles italiano bravo, né? Meu pai deu aquela olhada para mim assim, ficou quieto, daqui a pouco acho que ele ficou remoendo aquilo. Aí quando o ônibus chegou na Pampulha para começar a descer, desceu todo mundo, ele me puxou de canto, pois colocou eu na frente do ônibus assim, falou assim, olhou assim na frente do Mineirão e falou assim, eu só quero que você grave uma coisa e tenha uma certeza na sua vida, o São Paulo é o time da fé, só vou te falar isso. Não falou mais nada. Aí entramos, aquela história toda, o pessoal foi tomar cerveja logo de manhã cedo, a rapaziada já chega, né, chega esquentando os tamborins, né, que já a noite inteira viajando com latinha, estourando em ônibus, aquela história toda, então não tinha café da manhã. E aí começamos ali naquela resenha, né, até choveu no Mineirão, deu aquela chuva, né, nós acompanhamos, o Rony estava lá, mas não estava junto comigo, mas acompanhamos lá a chegada do Serginho, toda aquela história que passou no filme do Soberano, né? O Serginho chegou uma camiseta Hering, calça jeans, aquela mala, aquela tiracolo assim, de couro e tal. E aí teve aquela preparação lá que o próprio Rubens Minelli solicitou para o Muricy buscá-lo, né? E aí chegou lá no estádio, aquele perrengue todo, Reinaldo não joga, porra, mas os caras vão ficar Serginho, e aí vocês sabem o detalhamento aí melhor que eu. E aí começou o jogo, um jogo muito truncado, muito, e eu tava atrás do gol dos pênaltis mesmo, né? Sim. Eu tava atrás do gol, e João Leite, os caras, cara, só fera ali em campo, né? E um jogo muito truncado, um jogo muito pegado, onde eu vi literalmente ali, eu conheci o que era a raça em campo, né? Então, por isso que hoje nós ficamos aí um pouco abismados, né, quando o jogador tira o pezinho, porque ali, meu irmão, ali não tinha negócio de... O máximo que tinha era uma caneleira e faixa, né? O resto era na raça mesmo, né? E aí o jogo, né, aconteceu tudo aquilo, foi para os pênaltis, e aí quando acabou, nós tivemos ali aquele fator... Aí eu senti na pele realmente o que era ser São Paulino, né? E na hora de comemorar, entrar em campo e tal, eu me lembro muito bem, e tive a oportunidade de contar até para o próprio professor Rubens Minelli, numa live que ele fez com o Edu Schwartz e com o Rony lá no São Paulo Raiz, né, em comemoração a uma camisa que foi feita, eu tive a oportunidade de relembrá-lo, né? Porque ele estava com uma calça meia daquelas de tiozão, aquelas de sarja, né? E na comemoração, aquela história toda, todo mundo molhado, aquela história toda, aquela champanhe de Fórmula 1 gigantona, né, no meio do campo, rolando para lá e para cá, e todo mundo dando um bico e tal. E ele pulando ali, com os jogadores puxando, ele deixou cair um molho de chave, né? E eu enxerguei aquilo, e jornalista pisando, e torcedor e tal. E aí eu fui lá e passei a mão no molho de chave dele, e eu não conseguia chegar para entregar para ele, né? E aí eu fui entregar dentro do vestiário. Nós descemos depois lá, né? Aí eu tinha acesso a tudo. E aí eu cheguei e consegui entregar para ele. E aí consegui comentar isso aí nessa live aí, né? Que foi feita há pouco tempo. Então, só entrou dessa forma na minha vida. E daí para frente, foi uma cachaça, assim, que fiz muitas loucuras, né? De depois terminar noivado, abandonar emprego, aí o negócio vai longe, né? Porque aí entrou mesmo
na pele o negócio e, graças a Deus, não me arrependo de nada, né? Tenho a consciência que eu, claro, hoje somos pais de família, né? Já tem uma certa responsabilidade, né? Acima de tudo, mas não me arrependo de absolutamente nada. Então, tudo valeu a pena. História para quem tem história. E o SPFC Eterno está perguntando para você, Fernando. O Fala Tricolores. Fernando, de onde surgiu a ideia de criar um canal sobre o São Paulo? Surgiu, na verdade, assim, como é que eu entrei nessa seara, né? Sobre... Quando nós tínhamos o Orkut lá atrás, né? Eu com o Fernando Benincasa, numa continha simples lá, eu comentava, né? Alguns não entendiam, né? Falava, porra, mas que esse cara fala tanto de São Paulo, tal, né? E na época não tinha, não haviam clubes rivais. Você só via pessoas físicas, né? O máximo que você via era uma pessoa, uma camisa de um time, mas você não via comentários. E eu comecei a escrever nessa época, né? Comecei a escrever, daí teve a migração para o Facebook, eu entrei no Facebook, continuei das minhas escritas ali. Eu sempre gostei de escrever muito. E aí, com o passar do tempo, para entrar na mídia de vez, né? Eu recebi o convite do Rony Altieri, do meu grande irmãozão aí, que fez um convite para fazer parte do São Paulo Raiz, e eu prontamente, não pensei duas vezes, né? Aceitei aí o desafio. Eu falo temos porque eu me considero ainda São Paulo Raiz, né? Tivemos aí uma adesão muito grande. Aí eu comecei a fazer aquele bem bolado no estádio, né? Com chuva, com sol. Acabava o jogo, antes do jogo, eu ligava lá o microfone, né? Com celular, com 3G, 2G, 4G, o que aparecesse. Sinal horrível no Morumbi. Quadriculava às vezes. Aquele Wi-Fi que não pegava nunca. Eu nunca contei com o Wi-Fi do Morumbi, eu sempre fiquei meio no meu pacote. Você sempre se garantiu. Claro. E aí foi tomando corpo, né? Foi tomando corpo. Aí o Rony também começou a participar, o Ricardo Flight, que é um jornalista também, grande Ricardo Flight aí, escreve muito pro Lance, né? Que também foi o fundador, na verdade, do São Paulo Raiz, né? E aí, Cacá Gouveia, aí tem um time lá, Rodrigo Nascimento, Paulo Bressani, e aí eu recebi o convite e nós começamos a fazer um rodízio. Então, olha, às terças-feiras, Fernando Benincasa, quarta-feira, Rony Altieri, e daí já pega a nata ali, né? E o horário nobre, né, do negócio, mas faz parte, né? É um comunicador de boa expressão. E aí o negócio dali passamos um ponto, e aí eu cheguei para responder, né? O nosso colega aí eu cheguei num ponto que eu comecei também com as minhas escritas fora o São Paulo Raiz. Eu tive uma ideia de montar o mais querido SPFC, né? Tive uma ideia, eu falei assim, vou ver o que dá, né? Hoje tá rolando, né? Eu tenho um canal no YouTube que ainda não está de acordo, não está conforme eu gostaria, né? Hoje o meu investimento maior são nas plataformas do Facebook e do Instagram. No Instagram tem uma interação muito maior. Hoje, no Instagram, para vocês calcularem, é o maior número de pessoas no mundo, né, que utilizam a ferramenta. Então, o Facebook, não é que ele foi deixado de lado, mas ele deu uma baixada boa perto do que era antes. E o YouTube, ele precisa o quê? Dedicação. O YouTube é uma excelente ferramenta. Fernando, deixa eu só te interromper um minutinho, que a notícia é importante. A Crefisa acaba de ser eliminada da Copa do Brasil. Pelo CRB. Aí, que maravilha, tá vendo? Desculpe a interrupção, mas eu acho que é uma notícia importante a ser dada em primeira mão. Legal. E aí, o que aconteceu? Eu criei esse canal, e aí postamos lá, né? O YouTube, que nem eu, só voltando a comentar, é uma excelente ferramenta, né? Uma ferramenta monstruosa, que se você trabalhar da forma adequada, mas precisa dedicar tempo, né? Principalmente para quem quer monetizar, etc.
você precisa de uma grande dedicação de tempo, né? E conhecimento também com a ferramenta, né? Tem muitos macetes e tal, mas hoje eu estou muito feliz aí em realizar aí as conversas, os bate-papos, as postagens que eu coloco, sempre com muitos comentários, né? Então, se você pesquisar os meus portais, você vai ver que eu nunca, jamais anunciei nenhuma contratação. Eu nunca falei assim, pessoal, bomba, 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 né? O São Paulo tá. Eu sei de histórias, por exemplo, o Daniel Alves era uma situação que eu sabia que já estava contratado. Eu já sabia que estava contratado, né? Mas de forma alguma, eu não consigo, é um perfil meu. Aí já é uma direção minha. Eu não consigo trabalhar nesse formato. Eu gosto mais de comentar as coisas quando acontecem, fazer um pré-jogo, pós-jogo, né? Adoro resenha de estádio, isso aí sou apaixonado, não tem quem tire, já faltei em casamento, já faltei em festa de parente, de amigos, porque a resenha não tem, vocês dois sabem muito bem o que eu estou falando, né? Sem dúvida. Coisa assim. Clima de estádio é incomparável, Não tem. insubstituível. Não tem. E aí, através do São Paulo, eu aprendi a conhecer exatamente todos os estádios do Brasil, né? Conheço La Bombonera lá fora, né? E já tomei pedrada, né? Do Boca Juniors lá, com a torcida dos Cachorrões, e o negócio não é brincadeira, né? Mas graças a Deus consegui ver Careca dar baile lá dentro, e a gente, naquela brincadeira sem noção, né? Chutar o portão dos caras, porque lá é tudo grade, parece cadeia, né? Chutar o portão dos caras e os caras só falta morder a grade, é uma coisa muito engraçada, cara. Que hoje você coloca na cabeça e fala, puta, rapaz. Cada loucura. Que responsabilidade. Se uma onça daquela abre o portão daquele, meu irmão, não tem nem velório, não sobra nem velório. Mas aí... vamos lá, Beni, você já falou do teu jogo no Mineirão, já falou agora de La Bombonera, e no Morumbi, qual foi seu primeiro jogo no Morumbi? Meu primeiro jogo no Morumbi foi um São Paulo e Cruzeiro, ainda com Mirandinha e do Bala, né? Um jogo São Paulo e Cruzeiro 3-1. São Paulo jogou muita bola, né? São Paulo Cruzeiro também, né? Pô, você tinha estrelas dos dois lados jogando, né? E fantástico também. Até comentei na live com o Mirandinha, né? Falei, ó, esse jogo também é um jogo que marcou muito. O São Paulo, na década de 80, jogava muito no Pacaembu. Sim. Tinha uma coisa ali que jogava muito no Pacaembu, quarta-feira, principalmente quarta-feira à noite, porque tinha aquela história que vocês sabem, né? Ah, o Morumbi é longe. Então a imprensa conseguia, de uma certa forma, a Rádio Bandeirantes, a Rádio Jovem Pan, eles conseguiam, de uma forma indireta, eles conseguiam mandar esses jogos como recomendação para a Federação Paulista, e a Federação mandava os jogos no Pacaembu. Aproveitar aqui, o Davi Lopes está perguntando para a gente aqui. Salve, amigos São Paulinos. Saudações direto aqui de Cotia. Pergunta a todos vocês, essa história do Ivan goleiro da Ponte é quente? Começa você, Fernando. Então, a história do Ivan é a seguinte, antes de tudo, deixar um grande abraço para o David Lopes, né, um seguidor antigo. O David é um cara que eu posso falar assim que é extremamente parceiro, né? Ajuda até no som, quando estava lá com problema antigamente e tal, mas é um cara que acompanha praticamente 99% de todas as lives que nós fizemos, né? Até hoje. Com relação ao Ivan, as sondagens, elas são feitas, na verdade, de uma forma indireta. O que é uma forma indireta? Não existe um cara oficial do São Paulo que chegou lá em Campinas, lá no Moisés do Carelli, né, desceu lá, né, e falou assim, olha, como é que está a situação do goleiro, né? Não, existem todos os clubes, principalmente interior de São Paulo, existem os parceiros, tá? Então esses parceiros, né, que trabalham
não chega a ser olheiro, tá? Olheiro é outro departamento, aí já é uma coisa um pouco mais minuciosa. Mas os parceiros, que é aqueles caras que jantam com diretoria, aqueles caras que fazem um happy hour, né, com os executivos, então eles conversam muito. E foi solicitada uma sondagem para ver como é que estava a situação do goleiro, né? Então, mas oficialmente não tem nada sobre Ivan. Isso aí é praticamente certo que não tem nada. E essa sondagem, só complementando, ela também, eu tenho essa mesma informação que você, Fernando, e a sondagem também vai pelo estado clínico dele, porque ele passou recentemente, não tão recente, no meio do ano passado, por uma cirurgia no punho. É um local chato, eu sei muito bem, porque eu já fraturei o punho, e mesmo não sendo atleta, é um local bem chato, e a especulação também foi pelo estado físico dele. Isso, exatamente. Para evitar, de repente, um problema crônico, né? Um problema, por exemplo, até hoje, duas contratações que são muito questionadas, né? Por parte da torcida, que são os casos de Michael Soel e Birubiru. São jogadores que já vieram praticamente condenados, né? São Paulo com problema crônico. Aquele caso também que vocês se recordam muito bem do Maurinho, lateral direito do Cruzeiro, né? Chegou, Marco Aurélio Cunha chegou a dar um pitaco lá, falando: olha, vamos até recuperar o jogador, mas é jogador que não a gente sabe, né? Que dependendo da ênfase da contusão, ele dificilmente tem o mesmo rendimento que poderia estar rendendo. Então, infelizmente, ainda acontecem contratações de forma equivocada, infelizmente. Tem mais aqui comentários. O Chicão, salve rapaziada. Fernando, gostei do seu canal. Como você viu as gestões do Juvenal Juvencio e do Leco? E aqui você atribui a nossa seca de títulos nesse período. Chicão de Belo Horizonte. Um abraço, Chicão. O nome aí é forte, hein? Com certeza. Chicão e Belo Horizonte ainda. E eu já falei pro Chicão, você vai ter que segurar o tricolor domingo lá em BH, hein? É verdade, deixa eu só tomar um golinho d'água. Vamos lá, à vontade. Mas assim, bom, eu conheci passar rapidamente aqui, eu conheci as gestões de o seu Antônio Nunes Galvão, né? Conheci Dalora, toda essa rapaziada lá de trás, né? Passando por Carlos Miguel Aidar, que fez uma excelente gestão em 85, por sinal, e aí depois deu essa ramelada federal aí em 2017, né? Quando voltou. E conheci muito bem Juvenal Juvencio, né? Seu Juvenal, ele era um cara muito pragmático, um cara diferente, né? Não era só aquela coisa de Globo Esporte, né? De falar uma arapuca tal, mas era um cara que eu aprendi, conheci ele nas sociais do Clube do São Paulo, onde eu fui associado por muito tempo, desde 79, né? Tenho meu título lá, mas abandonei, não voltei mais como associado, mas está lá. São Paulo, de vez em quando, ainda me liga para tentar repatriar e tal, mas conheci o seu Juvenal, para variar, numa cantina, né? Lá na social do São Paulo, tomando aquele velho Jack Daniels, né? E aí eu conheci ele através de um ex-conselheiro chamado Silvio, que era muito amigo e tal. E, por incrível que pareça, eu tive uma certa amizade muito forte durante 2 anos com o Juvenal. Forte que eu digo assim, não era unha em carne, não. Mas, né, eu consegui, por exemplo, conversar um longo tempo com ele no Rio de Janeiro, hotel onde eu fui assistir um São Paulo e Vasco. Ele, relembrando, ele me viu perto ali no saguão, tal, autorizou a entrada. Eu sentei para conversar com ele, né? E o seu Juvenal é o seguinte: o respeito que eu sempre falei, né, do famoso colete vermelho ou colete azul marinho, era um negócio assim extremamente respeitoso mesmo, tá? O São Paulo, quando chegava na CBF ou quando chegava
na Federação Paulista ou na Mineira, na Carioca, o São Paulo era muito, demais respeitado, né? O Juvenal, ele tinha, dentro da sua capacidade, a sua inteligência, ele era um cara que ele sabia colocar, né? Ele sabia deixar pulga atrás da orelha dos caras. O São Paulo, nessa época, tinha bastidores, né? O famoso bastidor que a torcida tanto cobra, né? E aí começou a avançar o tempo, né? E aí o próprio tempo fez aí fez uma mazela com o próprio Juvenal, que foi a história da construção do segundo mandato. Ali foi quando, infelizmente, a bebida, o álcool tomou conta, né, do seu Juvenal, né? Então, ele já não falava mais coisa com coisa, já tinha muita inconsistência nas ideias, né? Então, o que ele falava mais ou menos aqui, daqui 10 minutos já tudo mudava rapidamente, né? Então, mas era uma pessoa de extremamente, com uma competência muito grande, isso eu posso garantir. Aí deu esse negócio do segundo mandato, perdeu a mão, ele tinha mesmo essa história de pagar os jogadores no vestiário, né, com com envelopes pardos, né? Então ele separava 5, 6 pacotes ali, e ali, antes da rapaziada chegar na Santa, né, fazer aquela Nossa Senhora da Aparecida que tem até hoje, né, do lado esquerdo, assim, antes de você virar o túnel, e ele chegava ali na rapaziada, né, e fechava tudo, né, deixava somente os caras, e aí começava a colocar, assim, o Morumbi. Ele, agora, recentemente eu não entrei mais, mas o Morumbi, ele tinha uns bancos, que é aqueles bancos que ficavam o pessoal da antiga dentro do gramado, aqueles bancos de madeira mesmo, compridão, né, esses bancos que a gente acha em praça aí. Então ele chegava assim, colocava a grana, colocava os pacotes assim, tudo em cima dessas cadeiras. Aí os caras iam lá, chamava, ia lá, tal. Fazia aquele rearranjo rápido ali, os caras já subiam motivadíssimo, né? No veneno. No venenaço. E aí tinha, por exemplo, tinha um pagamento que ele fazia depois, né? Claro, depois do jogo, né? E então o Juvenal foi assim. O Juvenal, a carreira dele foi muito bonita, mas no final, infelizmente, na hora que era para dar cereja do bolo, né? Eu acho que ele se estragou um pouco, assim como o Rogério Ceni. Rogério Ceni também eu penso que poderia ter parado 2, 3 anos antes, né? Na época, muita gente não sabe, mas um goleiro que estava dando a vida para vir para o São Paulo era São Paulino, tentou diversas vezes jogar alguma indireta ou procurar empresários para vir para o São Paulo, foi o goleiro Jefferson do Botafogo. Tá? Eu escutei umas histórias assim também. Ele mora em São José do Rio Preto, né? Ele pôde ser entrevistado, inclusive, pelo nosso colega Rossi, que é da CBN Grandes Lagos, lá da cidade, né? E ele comentou exatamente a mesma informação que eu tinha. Ele deu essa entrevista, conversou com o Rossi lá em paralelo, né? E confirmou exatamente isso. Um grande parceirão entrando aí, ó, Alex Prado, Alé Tricolor. Satisfação. Só uma rápida pitadinha aí do Juvenal. Ele tem uma história num jogo contra o time de Itaquera. Ele estava com uma chave de um cadeado e falou: dentro daquele armário, vocês pegando essa chave, se vocês vencerem, vocês terão uma bela surpresa. Aí, obviamente, São Paulo ganhou do time de Itaquera, e aí quando voltou, aquele clima de ansiedade, aí o Juvenal falou: a chave está aqui, é de vocês. E aí, quando abriram aquele armário, foi uma festa para todo mundo. O Juvenal tinha dessa. E aproveitando, o Benim, e a gestão Júlio Casares, o que você está achando dela até aqui? Olha, por enquanto, a gestão do Júlio Casares, ela está sendo de acordo, né? Eu te digo da seguinte forma, eu separo, né, em 2 formatos, né? O Júlio Casares, ele pegou praticamente um caos, né? Terra arrasada. Terra arrasada, né? Muita gente confunde um pouco
como é que eu posso te dizer, as atribuições que ele tinha na gestão Leco, mas com a gestão assumida, né? Então, o Júlio sempre foi um cara de marketing, né? Hoje todo mundo sabe, é um cara que trabalha muito bem a imagem, etc e tal. Foi um dos fundadores, né, do batismo tricolor, aquela história toda. E aí, o que acontece? Esse período que ele entrou, logo no campeonato, que é uma coisa que nós criticamos muito, que foi o brasileiro mais ganho da história e o mais perdido da história, né? Ali eu acredito que faltou pulso dele, né, para chegar junto ali e tomar uma ação imediata com o Fernando Diniz, né? Ele demorou, esperou vamos dizer assim, a procissão inteira passar para depois olhar que quebraram a cabeça do santo lá em cima. Então, eu acho que ele olhando a procissão passar de forma devagar, né, de uma forma mais lenta, acho que dava tempo de ele olhar a cabeça do santo e falar, olha, tá faltando durepox ali, meu irmão. Tá faltando alguma coisinha ali que a cabeça do santo não tá certo. Então, ele esperou essa procissão passar e aí foi tarde e nós perdemos o campeonato. Eu tenho eu acho que o momento, talvez até tardio, mas não poderia passar, foi aquela derrota para o Inter de Porto Alegre no Morumbi. O Fernando Diniz ter se apresentado no CT da Barra Funda no dia seguinte, para mim, foi decepcionante. Sim, e você é um cara que conhece, né? Você é um cara que acompanha bastante, né? Vocês dois, na verdade, né? Mas, então, aí eu acredito o seguinte, eu acredito que no final de fevereiro, tá? Entre fevereiro e março, eu acho que aí sim caiu o mapeamento real da situação inicial de, como é que eu posso te dizer? Por onde eu devo começar? E aí sim começou a fazer um desenho de um novo São Paulo. Esse desenho que a torcida no Brasil e no mundo, né? Hoje somos 18,3 milhões no mundo inteiro, né? Então, essa torcida começou a depositar as fichas, né? Depositar todo aquele crédito, porque não é fácil você ficar num jejum de 9 anos, né? Onde você tiveram inúmeras desclassificações, decepções, principalmente contra o Corinthians e tal. E aí acaba saindo que agora, nesse instante, né? A decisão mais acertada foi justamente a entrevista que ele fez, né, essas cacetadas de entrevistas, e finalmente chegou aí no Crespo, né? E aí o Crespo, eu acredito que como um técnico novo, desacreditado, muita gente criticou, né? Mas pô, o cara começou agora, vai pagar milhões pro cara, bababá. Mas já pagou para tanta porcaria, né? Eu sempre pensei, né? Já passou para tanta porcaria aí. E aí, mas eu me contive, eu não opinei nada, esperei o trabalho do cara, né? E aí, obviamente, o que manda hoje no São Paulo não é o Hernan Crespo. O que manda muito forte é a comissão técnica, que é pesada. A comissão técnica é extremamente vibrante e acompanha lado a lado, minuto a minuto, tudo o que acontece, né? Não somente ali e tal, mas nos bastidores, né? Olha muito jogador. O São Paulo ele estava num formato que qualquer coisa que aparecesse, ou inconsistências, por exemplo, na Barra Funda, né? Então ninguém tinha conhecimento de muita coisa. Era um resort aquilo. Exato, né? Você tomava, claro, tem os horários das refeições e tal, mas assim, no intermeio, ali nas intermediações, muita coisa se perdeu, né? E aí os caras começaram a fazer o quê? É que eu sempre comento, né? Principalmente para pessoas assim que estão com filho novo, essas coisas, né? Ó, a casa de Sinhá tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, meu velho, não adianta, pode fazer o que você quiser. Pode gritar, não adianta bater, não adianta fazer nada disso. Agora, se você não colocar disciplina, acabou. O Muricy Ramalho foi um exemplo de campeão pela disciplina. Sem dúvida. Eu acho,
para mim, a marca desse pessoal que está no futebol do São Paulo, começando pelo Muricy, o Carlos Belmonte, logicamente todos sobre as ordens, cumprindo ordens do Júlio Casares, e a comissão técnica, para mim o que define é que eles têm fome. E no futebol, se você não tem fome, você não ganha nada. Jogador de barriga cheia não joga, não rende. Jogador de barriga cheia não ganharia uma final de Campeonato Paulista. E vocês sabem bem o que eu estou falando. Jogador de barriga cheia é eliminado na Copa do Brasil pelo CRB. O São Paulo de hoje tem fome. Por isso que foi campeão paulista. E agora eu já emendo uma para ti, Fernando. Qual que é a tua expectativa, já que saímos da fila, ganhamos o Paulistão com mérito, um Paulistão que para mim valeu, que ganhamos do maior adversário, nosso maior rival hoje, aqui em São Paulo. Qual que é a tua expectativa aí nos outros campeonatos que nos restam ainda nessa temporada? Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Qual que é a tua expectativa? O que você acha que o time... Você acha que o time tem que focar em algum deles? O que é que você pensa disso? Eu penso o seguinte, eu tenho comigo que o Crespo, ele conseguiu, principalmente depois da final do Campeonato Paulista, né, onde tiveram ali vamos dizer assim, pouparam, né, alguns jogadores para chegar na final, e depois esses jogadores se machucaram, né, ficou saindo meio que 6 por meia dúzia. A sorte que o São Paulo conseguiu, né, fazer o contorno de tudo isso e conseguiu chegar no objetivo comum, que era o título. Mas é o seguinte, o que eu penso dessa história? Eu penso que isso e o resultado do 4 de julho, eu ia falar 9, mas é o 9, né? É o 9 de julho. Sim, foi rebatizado ontem. Exato. 9 de julho. Eu acho com que avenida ontem. Exato. Eu acho que fez o Crespo repensar algumas coisas e fazer, literalmente, o elenco rodar da forma total, integral. Então, eu penso o seguinte, que ele vai chegar uma hora, né, e não vai demorar muito, eu até discuti muito com o Alex, né, Alex Prado, que entrou com o Rony Altieri e tal, que vai fazer um merge de tudo isso, né? Ele vai fazer um merge uma hora, onde ele vai começar, por exemplo, deixar a maioria dos titulares, e os não titulares serão -3, -2, e vai começar a girar esses caras do jeito que tem que girar. Não é fazer time A e time B, né? Porque time A e time B, vou dar um exemplo, o São Caetano do Muricy e o São Caetano do Jair Pisserni, né? Os dois elencos eram fantásticos. Por quê? Você via colocar, por exemplo, Mineiro, que ninguém conhecia, você ouvia jogadores como o próprio Ademar, né? Esses caras, Somália, esses caras, quem entrava ali na substituição, o próprio Serginho, que faleceu, né, que não era titular, né, depois que conseguiu uma titularidade, esses jogadores, quem entrava ali não tinha susto, não tinha problema. Então, respondia. Colocava medo no Santos, colocou medo no Santos em 2010, né? E aí começaram a fortalecer e solidificar o projeto. Solidificar o projeto é fazer todo mundo rodar, todo mundo tomar do mesmo mingau e deixar todo mundo equalizado. Agora, quando você começa a ir nessa doutrina ou nessa cultura de eu vou fazer um time A e um time B, isso aí não vira. Tele Santana, com a história do Expressinho, né, tomou o Expressinho por quê? Porque não tinha mais categoria para dar o nome, né? Porque o São Paulo já tinha N equipes ali que... Mas assim, a filosofia era essa, era fazer todo mundo rodar e aí fazer aquela mesclagem com o Juninho Paulista, com o Bernardo, com toda essa rapaziada e fazer girar da forma correta. Então, eu acho que ficou muito adequado na cabeça deles, nesse instante, fazer esse tipo de final de equipe A e B. Eu acho que vão cair aí rapidamente na mescla total, né? Dando experiência para todo mundo. Uma pena que eu acho, eu comento sempre, né? É uma pena, eu acho que o Bruno Rodrigues, eu acho que poderia
render muito mais, porque é um cara promissor, é um cara rápido, é um cara... mas, infelizmente, aí algumas coisas que vem acontecendo, então deram uma encostada no cara, né, mas eu acho que teria um potencial enorme para poder garantir um futuro brilhante. Mas faz... Em Cotia, você acha que entregar Cotia para o Alex foi uma boa decisão do Júlio Casares? Foi uma boa, porque Cotia, na verdade, tinha tudo e não tinha nada, né? Nós tínhamos, por exemplo, o Orlando, um bom técnico, Cotia, um cara ali que coordenava e tal, mas assim, o São Paulo ele precisava de algo a mais. Eu penso que o Alex é um cara estudioso, né? Um cara que teve uma formação, por incrível que pareça, lá na própria Grécia mesmo, quando ele estava... ele tinha uma parceria muito forte com nomes fortes do Panathinaikos, e aí eles conseguiram fazer como se fosse uma faculdade do futebol lá, né? Então, um cara que estudou muito, um cara que não é bobo, tem uma experiência de campo muito pesada, de seleção brasileira. Craque, né? Craque em campo. Craque, não treme, né? Quantos jogos esse cara, um dos gols mais bonitos da carreira foi em cima de nós. Então, infelizmente. Então, mas assim, o cara, ele chegou, acho que no momento correto. Então, o São Paulo agora vai começar a solidificar mais esses atletas, né? A ideia principal dele era dar uma afastada também na rapaziada do Oba-Oba, nos empresários, né? Porque o nome, a fixação da figura Alex, querendo ou não, ele é um cara quieto, um cara mais pacato. Mas ele é um cara que, quando abre a boca, ele abre para ser decisivo. Ele não abre a boca para ficar, eu acho, alguém me disse. É um cara que ele tem uma opinião firme, era um dos líderes do time verde, né, quando atuava lá, foi líder no Curitiba, né? E então, assim, eu acho que foi acertada a decisão de contratar o Alex. Ótimo. O Davi Lopes está perguntando: você acha que a gente tem mais chance com a Copa do Brasil ou com a Libertadores? Olha, os dois são uma incógnita, né? É claro que, se você olhar no âmbito de facilidade, a Copa do Brasil, claro que ela eu acho que te traz um pouco mais rápido, né? Mas a Libertadores não vai ser fácil. A Libertadores, o caldo vai se engrossar aí, né? E aí, time que patina, de certa forma, hoje, os caras começam a crescer na base da raça e o negócio começa a complicar. Então, agora vai ser a hora de começar a mostrar canela de quem tem a canela um pouquinho mais, mais machucada ou não, né? Nem muita gente, só uma observação, né? Eu conheci o Pelé em 92, né? Que eu conheci pessoalmente, né? Em 92, veja só. Se você olhar, se você olha as pernas do cara, né, de calção, como eu conheci ele de calção, lá no centro de treinamento da Meninos da Vila, cara, a perna do cara é extremamente retalhada, né? Hoje ele não anda por causa disso, né? Ele tem esse problema de ficar com andador, praticamente, e cadeira de roda, de tanta porrada que esse cara tomou na vida. Ele está entre os dois caras mais caçados do mundo até hoje. Apanhou demais, né? Então, fez muita infiltração. Então, agora é hora do quê? É hora dessa rapaziada aí para Libertadores começar a ver que o negócio, a chapa começa a esquentar mais, vai pegar jogo lá fora, que não é brincadeira, né? No Morumbi, tudo bem, ainda fica meio que dentro do controle, mas lá fora, a torcida lá não quer saber de nada, a torcida mesmo não entrando em campo, não entrando em estádio, os caras lá fora é um verdadeiro inferno, velho. Inferno no hotel, inferno em tudo que é lugar. Então, o São Paulo tem que abrir o olho aí com esses caras, por isso que o Crespo já tem esse pedigree, né? Já tem esse... O Crespo é um cara que, para ele jogar no inferno, para ele tá ótimo, é um cara que aguenta porrada, aguenta tudo. Então, a vida dele sempre foi essa. Essa experiência, né? Imagina um cara que pegava River Plate, pegava só bucha de canhão, né? Então, agora, a mesma coisa que o Tevez, né? O Tevez é um cara que não treme para nada. Você acha que um Tevez em qualquer lugar aí, no Maracanã lotado, vai tremer? Não vai. Ele é de forma alguma.
forma alguma. Em 2005, o ano começou com o título paulista, que antecedeu conquistas muito maiores. Considera que o título paulista desse ano pode culminar com outras conquistas mais relevantes também? Olha, pode ser. É possível. Se o São Paulo der uma sorte, né, de ganhar mais um campeonato esse ano, não digo 2, mas se ganhar mais um campeonato esse ano, eu acho que para 22 o negócio vai vir extremamente forte, porque a confiança, né, perder título é normal, isso aí todo mundo sabe. Quando você ganha na dificuldade, melhora, a situação melhora, mas você gravar ali uma confiança é extremamente importante. Né? Você vê o time verde com esse investimento todo, essa história toda, acabaram no meio do caminho aí no Paulista, né? Contra um time que estava totalmente bagunçado, um time que estava se reestruturando, né? Então, eu vejo que se ganhar mais um título, agora, se ganhar o Paulista e parar na Libertadores, ficar no meio do caminho da Libertadores, numa condição até que boa, também vai dar um up aí, né? Numa Copa do Brasil também, se chegar bem mais à frente, pode até perder, tudo é possível, né? Mas assim, tem que chegar forte. Agora, se começar a cair rapidamente, muito antes da hora, aí já começa a vir a história do... Aí o Paulistinha, né, que eles falam... Aí vira Paulistinha novamente. Vira Paulistinha e começa... E você chegando, você uma hora você vai ganhar. Você tem que chegar. Você chega em 2, 3, 4 semifinais, uma hora engata o título. Exato. Mas na bucha, Fernando, na bucha, para te colocar na fogueira, você só tem uma taça para levantar. Só tem uma. Brasileiro, Libertadores ou Copa do Brasil? Qual que você levanta? Libertadores, sem dúvida, velho. Sem dúvida. Para mim é Libertadores. Para mim, pode falar o que for. Mas não, cara, não temos a Copa do Brasil. Sinceramente, eu acho importante a Copa do Brasil se o São Paulo não leva a Libertadores. Eu acho importante. Beleza, ok, é a taça que faltava. Mas a Libertadores não tem, velho. A Libertadores é uma coisa assim que temos que cada vez mais tentar buscar a Libertadores e mais Libertadores, porque é o que marcou definitivamente a história, né? A história de São Paulo, ela é construída lá atrás, com muito sacrifício, com muita coisa, né? Construção no Morumbi, bababá, aí vem os paulistas, né? Aí depois os títulos internacionais da década de 80, de 70 para 80, Teresa Herrera, etc., né? Ramon de Carranza, entra na década de 90 muito forte, mas eu acho que para solidificar mesmo tem que ser uma Libertadores. Eu acho que a Libertadores, se ganhar, cara, não tem o que falar, velho. Tanto é que o Michel Guzmão aqui está dizendo Libertadores sempre. É verdade. É a obsessão do São Paulino. A gente troca... Mais uma pergunta fácil para você, Beni, que nós já estamos aí partindo já para o final da nossa entrevista aí. Infelizmente o tempo é curto, porque você é uma enciclopédia. Você tem... Essa, pelo jeito, vai ser a primeira de várias. Mais uma pergunta cabeluda para você. Daniel Alves e Hernanes, vale o custo-benefício? Na verdade é assim. Vou explicar os dois casos. Vamos começar pelo Hernanes, né? O Hernanes foi uma aposta muito forte, onde toda a parte de... Quem trouxe o Hernanes, na verdade, não foi a diretoria, tal. Quem trouxe o Hernanes foi a torcida, porque a análise de desempenho nem olhou para isso, né? Então, quem trouxe o Hernanes nessa última vez foi praticamente a torcida, que estava naquela agonia, aquela angústia. Aí estava chegando o Diego Souza, né? Tava vindo todo mundo ali naquele ritmo alucinado e tal. Hoje, o Hernanes, o custo-benefício dele é praticamente 1%. Né? O Hernanes é um cara muito, mas muito forte de vestiário, muito forte. O que eu digo de vestiário não é só lá no vestiário. Ele é um cara com um grupo muito bom. É o cara do final de semana, quando não tem jogo, que consegue reunir as pessoas e consegue
ter fazer um entretenimento entre elas de uma forma muito positiva, ponto. Só que isso hoje, quando nós olhamos business, né, olhamos o dinheiro no caixa, hoje é um psicólogo de luxo, vamos dizer assim. Tem potencial? Tem muito, cara. O cara é extremamente técnico, extremamente comprometido, mas o corpo não dá mais, não ajuda mais. Não acompanha mais. Infelizmente, dá pena de ver alguns lances. O Hernanes, ele tá no mesmo jeito que o cara, o esquerdinha caiu ontem, né? Com o jogo do 4 de julho, ele caiu porque esgotou o cara. Chegou no segundo tempo, a preparação física do cara acabou ali, acabou a gasolina. Então, o Hernanes está dessa forma. Então, hoje, custo-benefício praticamente é nada, né? Obviamente que o São Paulo, se for inteligente, já arrasta ele e fala assim, Hernanes, é o seguinte, eu vou te dar um cargo aqui para trabalhar com a Inaí e tal, na parte de psicologia, né, fazer o meio campo entre os jogadores e a psicóloga mesmo, né? E aí eu acho que caberia. Mas claro que não, ele tem outros horizontes. Eu acho que ainda ele pode voltar ainda para a Grécia, para a China. Eu acho que volta ainda para a China, por incrível que pareça, né? Mas ele encerra no esporte. No esporte é fatal que ele encerra. Com relação a Daniel Alves é um custo-benefício mal costurado, né? Se você olhar o custo-benefício do objetivo, o objetivo foi perfeito, que é a famosa teoria. A teoria dizia que, qual que é a teoria básica, né, de qualquer negócio que você entra? Qual que é o negócio? O negócio é esse, o negócio é trazer o Daniel Alves, que é um cara que tem potencial, tem nome, é o melhor lateral direito do mundo, ele tem a imagem muito forte, ele tem tal. Só que o Daniel Alves hoje, ele vende essa imagem para o exterior, ele tem contrato com a Warner, então é um cara assim que com batatas fritas, né? Então é um cara que vende muito para fora a imagem dele, né? Que infelizmente é onde eu condeno e vejo o maior culpado de tudo isso que aconteceu de ruim e maléfico no São Paulo, chama-se Alexandre Pássaro. Por quê? O Pássaro, quando fez esse acerto com esses jogadores, com N jogadores, mas o que ficou mais no holofote dele foi o Daniel Alves, né? A maldita mania, se você puxar as entrevistas dele, as lives, entrevistas na Jovem Pan, entrevistas em qualquer meio da mídia, você vai ver que ele só tem uma palavra: engenharia financeira. Olha, fizemos uma engenharia financeira. Ele participou de uma feira que eu participei, de tecnologia, mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio, foi bem na chegada do Daniel Alves. E eu fiquei do lado dele. Tem essa entrevista, se você puxar no YouTube, você vai ver que tem lá. Eu cruzei o braço e fiquei olhando para a cara dele assim, ele dando a entrevista, explicando para o repórter, né, como que seria o pagamento do Daniel Alves, né, porque é muito dinheiro, tal. E aí ele explicou que o São Paulo, obviamente, já tinha fechado uma engenharia financeira perfeita, que não ia dar calor, porque ia aproveitar muito a imagem do atleta, né, a parte de marketing, e nada disso aconteceu. O único marketing que fizeram para Daniel Alves foi a maior testemunha, vocês dois, a venda de copos no Morumbi, com a imagem do atleta. Ponto. Nada mais. Então, foi 0 o número de ações em marketing, por isso que hoje Daniel Alves é caro, né? É caro, tem uma dívida cara, né, que o São Paulo deve. Então, tudo isso eu penso que deveria ser feito. E eu bato muito na tecla, junto com o Rony e com o Alex, isso aí deveria, a diretoria, claro, mas isso aí tem outros interesses, outros jogos políticos aí, mas o São Paulo deveria fazer um boletim de ocorrência na Polícia Militar do Estado de São Paulo e ir atrás desse cara. Alexandre Pássaro é um cara que eu acho que deveria responder por muita coisa, nublada, cheia de fumaça, que não foi explicada até hoje. Está lá no Rio de Janeiro, né? Está lá levantando o trabalho dele lá no Vasco,
E é isso aí, meu amigo, né? O São Paulo ficou para trás. Não adianta, hoje é muito bonito, ô José e Aldo, você chegar e... o São Paulo pagou uma grande dívida. Nossa, parabéns, hein, diretor? Parabéns, Júlio Casares, parabéns. Quem as fez? Eu até publiquei esse dia. Quem as fez? Quem fez essas dívidas? Por que fez essas dívidas? No bolso de quem foi parar? Onde foi o erro? Você entende? Então é preciso apurar isso. Se não apurar isso, vai terminar a gestão do Júlio Casares e o cara vai terminar pagando dívida, meu irmão. Vai, porque esse é o caso do Raniel agora? Nós temos dívida pelo Jusilei. Sim, 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 sim. É uma coisa absurda. Por aí você já vê que eu acho que deveria pegar e responsabilizar esses caras. Tá? Quero saber onde que está a engenharia financeira, onde que foi amarrado os termos de contratos, né? Mas é uma coisa que passa, né? O tempo passa, o tempo voa e a população palmeirense continua numa boa aí, velho. Por óbvio, a pandemia, o que estamos vivendo aí há mais de um ano, sem dúvida que prejudicou. Mas não podemos esquecer que o Daniel Alves foi contratado antes disso. Que o Daniel Alves fez o gol na sua estreia, numa vitória contra o Ceará no Morumbi, 1-0, o gol do Daniel Alves. E nós calor danado. Um calor danado. E nós não aproveitamos nada. Talvez seja por isso que o Júlio Casares, o primeiro ato do Júlio Casares foi não renovar o contrato do Alexandre Pássaro. Exato. E só fazendo um adendo, tem também um detalhe. O São Paulo está comemorando que interações em rede social, o engajamento do São Paulo aumentou muito. Mas você não vê usar a imagem do Daniel Alves para pegar patrocínio, vender produto, para ter os patrocinadores do São Paulo, mas quase você não vê a imagem do Daniel Alves. É muito mal explorado isso. Ó, uma coisa importante que eu quero falar para vocês, que vocês são dois conhecedores de estádio. Vocês dois são caras que conhecem o que eu estou falando, tá? E claro, obviamente, muitos torcedores aqui, mas eu estou falando diretamente para vocês. Vou dar um exemplo. O São Paulo com aqueles anéis superior e inferior, não ter praticamente nada, eu considero nada de box, de venda de produtos. Você tem, claro, você vai ter lá no setor VIP, você tem aquela loja grande, né? Você tem que explorar o quê? Atrás dos gols, os gomos atrás dos gols, na arquibancada mesmo, que é lá onde gira o dinheiro, é lá onde o cara, se souber que tem uma camisa do São Paulo no preço melhor, não 250 pau, mas a 180, o cara vai largar uma conta para trás, vai lá e vai comprar. A gente sabe disso, né? Então, não adianta você ter um monumento daquele e não ter o meio de exploração, né? Você vai lá no Allianz Parque, que eu já fui várias vezes, você sabe disso, né? Meio que naquelas, né? Meio que escondidinha. Mas assim, você chegar lá, você tem 8 grandes lojas lá dentro, meu irmão. 8. As 8 assim, ó, vendendo produto, entendeu? Desde touca, boné, camisa, agasalho, você tem de tudo. Você tem linha retrô, você tem linha que acabou de sair de linha, você tem a linha nova. Cara, isso aí é mercado, isso aí é marketing, isso aí é exposição da marca. Agora, lugar que você não tem nada, você tem aquele cimentão bonito, a coisa mais linda, que eu amo, adoro tudo aquilo ali. Aquilo ali, para mim, é a minha casa. Mas você poderia trabalhar melhor, principalmente isso. Fernando, nós continuamos chamando a arquibancada laranja, azul e amarela, sendo a identidade visual toda vermelha do anel superior. É um negócio que não faz sentido. E isso é inadmissível. Batiza com o nome de um jogador, o nome de um patrocinador. A única coisa que o estádio evoluiu, além do Concept Hall, que foi a iniciativa capitaneada pelo Júlio Casares quando diretor de marketing, mas a única melhoria do Morumbi foi a instalação dos telões. Sim. A instalação dos telões, que são muito bonitos. E deu um tapinha nos banheiros, né? Deu um tapinha, porque sim. O Morumbi tem 31 banheiros. 31 banheiros. Esses 31, deu uns tapas lá, deu um tapinha melhor, tal, deu aquela garibada,
Mas, assim, de restante é o que Mas você... eu concordo com você, aqueles espaços vazios, sem ninguém, você não faz ativação. Por exemplo, o cara quer se tornar sócio torcedor, qual é a melhor oportunidade? É na hora do evento, é mostrar para o sócio, para o torcedor comum, falar, ó, se você for sócio torcedor, você entra por essa fila. Se você for Sim. sócio torcedor, você pode estar lá no gramado. Pô, o cara assina na hora. O cara assina na hora. Hoje qualquer um tem uma maquininha de cartão para passar teu cartão. E isso realmente é uma falha muito grande, que eu espero que quando o torcedor puder voltar ao estádio, que a volta já seja completamente nesse novo modelo. Exato. Então, o Davi Lopes aqui dá até outra sugestão. Eu ainda acho que no CT de Cotia poderia ter uma loja menor, vendendo os produtos do São Paulo para quando tiver jogos do São Paulo, da Copinha, do Sub-20 e 17. Eu já fui lá no CT de Cotia, eu trabalhava fazendo entrega ali na região. E eu passava muito em frente ali. Ali, quando tem jogo, o estádio ali é um pouquinho afastado, mas o pessoal de Cotia, que não pode vir no Morumbi, acaba indo lá em Cotia para ver os jogos da base. Então, podia também explorar um pouquinho melhor isso. Vamos mais além. Aquela galera que recebeu o São Paulo em Teresina na semana passada, você colocar uma van, uma carreta talvez não, mas uma van com produtos oficiais São Paulo. O que custa aquilo? Você faz a interação, o cara tá lá arriscando a vida dele, e ele não tem nada da instituição. Exato. Poderia fazer uma ativação. Exato. Sócio torcedor lançado. Eu tenho uma opinião muito bem formada na minha cabeça, né? Que é justamente o fato de você, se eu tivesse o poder da caneta, tá? Falar assim, ó, cara, você resolve bem em casa, você vai assinar, o problema é teu, você se responsabiliza, eu fecharia hoje a Barra Funda. Eu fecharia hoje o CT da Barra Funda. Fazia transferência de todos os equipamentos, de tudo, e deixaria o São Paulo fechado em Cotia, tá? Vou te explicar o porquê. Essa história do São Paulo hoje, não é porque está do lado do verde ali, não é isso. Mas o São Paulo ficou um alvo muito fácil de buchicho, né? Quando nós tínhamos o Tele Santana, né, na época, que controlava melhor isso, né, hoje a gente tem muito buchicho na porta do CT, entendeu? Hoje já está bem mais controlado, você não pode entrar de jeito nenhum para assistir, não existe mais treino, que eu acho que é um erro, acho que uma vez por semana o São Paulo deveria abrir o treino para a torcida, uma parte da torcida, vamos organizar, vamos cadastrar bonitinho, não é por causa da pandemia, não, né? Mas essa história de treino fechado, cara, o Diniz não entregou nada com treino fechado, meu velho, não resolveu absolutamente nada, entendeu? Então a torcida, o jogador tem que sentir a torcida, a torcida está se excedendo, tá xingando o jogador, aí é outro departamento. Chega lá, conversa com os líderes lá, fala, seguinte, cara, o cara tá fazendo negócio agora que não pode, não sei o que lá. Espera o problema acontecer para tomar uma atitude. Exato. Então, eu fecharia, porque a estrutura de Cotia é a estrutura de Copa do Mundo. O Juvenal Juvencio, quando construiu Cotia, já fez pensando, tá, naquela patifaria que fizeram com a gente em 2014, que tiraram o estádio nosso e passaram lá para o branco e preto, beleza? A estrutura lá, ela tem capacidade para receber seleções, tá? Seleções de grande porte, né? Tem medidas oficiais de campo para você treinar, praticamente um estádio oficial, claro, menor em termos de construção arquitetônica, mas gramado de tamanho oficial. Então, assim, existem mecanismos que eu acho que lá viraria uma toca da raposa. Você deixaria o São Paulo concentrado lá, resolvia todos os problemas lá, e não ali no ninho do urubu, entendeu? Tá muito ali concentrado, muito ali no olho do furacão. Então eu faria isso, cara, fecharia, não tem essa história de ficar pedindo a benção, sabe? Esse negócio da prefeitura todo ano, a cada 2 anos aparece, porque agora o alvará, agora não sei o quê, essa novela, entendeu? Concessão.
Muito obrigado, olha, vocês me ajudaram muito, mas de hoje em diante o São Paulo vai para a própria casa, acabou, vai lá, ó, tem clássico, por exemplo, no sábado, no domingo, leva os caras para sábado para lá e acabou, velho, o cara tá no resort lá. E nós temos até um problema, né, que construiu um conjunto de prédios bem ao lado, né, o time até perde a privacidade. Isso, exato. O time até perde a privacidade. Aquela região agora está recebendo muito empreendimento imobiliário. Estava na hora mesmo de rever. E outra coisa, aquele terreno pertence à prefeitura. Vira e mexe, tem notícias de que a prefeitura quer retomar aquela área. O que eu sempre falei, Mas acho que agora o São Paulo conseguiu uma concessão por um tempo bem grande. As concessões, salvo engano, são de 90 anos. São Paulo conseguiu renovar por algumas décadas aí. Mas eu concordo com você, eu concordo. Eu acho que Cotia blindaria muito mais o elenco quando tem que ser blindado, e existem momentos, o que eu também concordo contigo, que o time tem que sentir o calor da torcida, tem que sentir a pressão da torcida. Exato. Entendeu? Não é o jogador ter medo da torcida, mas ele tem que saber que ele tem mais de 18 milhões de pessoas que dão a vida por esse time. Exato. Que eles dormem tarde e acordam mal quando eles perdem o jogo. Entendeu? Ele vai pensar na hora de pôr o pé ou não pôr o pé, de repente para ir numa balada ou não ir na balada. Ele talvez pense um pouco melhor. É isso. É isso. Vamos aproveitar aqui e fazer uma última pergunta. Hoje você divulgou no seu canal do YouTube um vídeo sobre a seleção brasileira. Você pode resumir para nós o pensamento? Na verdade, eu sou um torcedor que eu nunca coloquei a camisa da seleção brasileira. Nunca coloquei, né? Eu tenho uma foto com a camisa da seleção brasileira em 1982, né? Mas nunca, meu manto sempre foi esse daqui, né? Então, diante de tudo isso, né? Tudo que eu já acompanhei, né? As Copas aí desde 78, né? Aí 82, depois 86, tal, veio até chegar 98. E aí de lá para cá, a minha indignação é muito externada à ingerência, né? Eu sempre recomendo muito a todos os torcedores, né, que estiverem interessados, o livro custa R$38, chamado Jogo Sujo, eu inclusive comento, né? Que é a história do jornalista que contou toda a podridão da FIFA lá em Zurique, na Suíça, né? Como é que o Blatter, como é que o João Avelange, como que essa raça toda caiu do comando, né? E quem eram as máfias das esportivas. Então, com tudo isso, eu fiz um resumo para falar. Esse vídeo que eu fiz hoje tá lá no mais querido SPFC, lá no Instagram, principalmente. Fala sobre exatamente isso. Fala sobre o mimimi desses jogadores, né? Essa confusão política, essa coisa que não entra na minha cabeça darem, por exemplo, aplausos ou aquela história de endeusar jogadores que não ganharam absolutamente nada. Mas espera aí, Benicasa, os caras foram campeão da Champions, foram campeão, não trouxeram caneco, meu irmão. O time, para mim, que é ponta, é time que traz caneco, é time que... por exemplo, aí alguns comparam, mas 82 não trouxe, mas é lembrado até hoje, é homenageado até hoje no Japão, na Suécia, é homenageado na Tchecoslováquia, que foi o primeiro time que nós jogamos em 82, né? Tem homenagens, porque foi uma seleção dos sonhos. Então, essa seleção que apresentou esse futebol contra Equador e contra Paraguai, alguém falar para mim, eu duvido que tem torcedor que quando sai um gol do Brasil, o cara grita gol, meu velho. Não é possível que um torcedor em sã consciência vai gritar gol, vai se matar por aí, né? Com um gol de Neymar, um gol de Firmino, um gol de Fred, eu nem sei. Paquetá. Ontem foi Paquetá. Mas assim, eu nem sei quem são os jogadores da seleção brasileira. Hoje, eu confesso que eu sou ignorante de seleção brasileira. Eu acompanho os jogos, eu acompanho para ver o nível, mas eu não sei escalação, não te juro mesmo, eu não sei escalação. Agora, se você falar lá
Aquelas lá, aí, meu irmão, aí eu tenho de cabeça banco, tudo. Mas essas aqui eu faço questão de nem aprender, não faço o mínimo, né? Então, eu fiz um vídeo falando sobre tudo. Então, desci a língua mesmo, né? E até coloquei lá. Se você não tem muito estômago, ou é muito dolorido por esses jogadores que aí estão, nem assista, velho. Então, muito obrigado, Fernando Benincasa, pela live de hoje. Papo bom, quando é bom, quando o entrevistado é bom, o tempo rende. A gente está 1 hora e 10 minutos aqui e foi sensacional o bate-papo. Fernando, eu queria te agradecer demais aí a deferência ao nosso canal, ter aceito de pronto o convite, e foi um papo muito legal, eu tenho certeza que ele é o primeiro de outros que virão. Certeza. Eu que agradeço aí, deixar um abraço a toda a equipe do Manicômio Tricolor, né? Agradecer imensamente o convite, né? Estendo aí as referências e o sucesso para que o canal cresça cada dia mais, né? Muita gente importante vai chegar aqui ainda pela competência de vocês, né? São grandes São Paulinos, né? Que sabem ali a história também. Não é aquela história de somente Globo Esporte, mas é uns caras que ficam em cima, respiram São Paulo, né, como eu. Então, isso é muito gratificante e sempre que precisarem, pode contar comigo. Agradecemos e Aldo, passa a programação do canal agora até domingo. Sexta-feira a gente tem o nosso Papo de Boteco. Vai ser a partir também aqui das 21 horas. A gente conta com a presença de todo mundo que acompanhou a gente. E também, no domingo, a gente vai ter a live pré-jogo contra o Atlético Mineiro e pós-jogo contra o Atlético Mineiro. E no dia 18 de junho, a gente vai entrevistar o Nelsinho Calil, do canal Madrugada Tricolor. Então, Cara, show de bola, hein? Então, Fernando, só gente de primeira linha. Sim. Começando pelo amigo. Forte abraço, Fernando. Forte abraço, Aldo. Abraço a todos que aí nos acompanharam e nos acompanharão aí ao longo dos dias. E vamos, São Paulo. A gente fica por aqui. E lembrando, para se inscrever no canal, ativar o sininho, dizer para nós de onde está falando quando estiver na live, porque isso fortalece muito o nosso trabalho. Obrigado e até a próxima.